Fala, meu aluno, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução da prova da UEMA, dessa vez a nossa última resolução da prova mais recente da UEMA, que é a prova de 2024. O grupo TESSAT, a equipe do TESSAT, eu como teu professor de hoje, vou te trazer uma revisão leve, tranquila e muito boa para você se preparar do melhor modo possível quando se fala em física para o vestibular da UEMA, beleza? Então, já te aviso logo que se você chegou agora e não viu as outras resoluções, você pode voltar nos outros vídeos lá e ver lá as resoluções da prova 2021, 22, 23, enfim, e fazer todo um cronograma de resoluções para vocês se prepararem do melhor modo possível. Tranquilo? Então, para quem não me conhece, sou o professor Brandon e bem-vindo à minha aula de hoje de Física, certo? Então, pessoal, na tua tela, tu já vai ver aqui a nossa primeira questão, que é a questão 41, a primeira questão da prova da UEMA 2024, e vem comigo, que de cara já é para você uma questão de um assunto conhecido, né? Já é uma questão de um tema bem batido em prova de vestibular, que é o famoso lançamento oblíquo dos objetos. Então, bora comigo revisar esse temazinho. Vamos lá. Questão 41 para você fala a seguinte ideia. Um lance comum de futebol feminino ou masculino é o lançamento, né? Então, aqui para você claramente a ideia de lançamento, nesse caso, lançamento oblíquo, né? Formado por dois eixos aí, no qual a bola executa dois movimentos simultâneos. Então, dois movimentos simultâneos, um é vertical e o outro é horizontal. E aqui você que é meu aluno vai ter que lembrar, né, da famosa decomposição dos vetores. Então, logicamente, quando você lança um projétil, lança uma bola, por exemplo, com uma dada velocidade v0, vamos supor aqui, eu sei muito bem que, nesse caso, você vai ter ali a presença das componentes vetoriais, né? Você vai ter aqui o nosso famoso Vx, que nós conhecemos muito bem, né? E nós vamos ter também para você aqui a presença da componente vertical, que é o nosso famoso VOY, não é isso? Então, são dois eixos muito comuns, eixo horizontal e eixo vertical, ok? O que eu quero te lembrar nessa questão logo de cara, para você seguir junto comigo, é lembrar que nesse eixo horizontal, nós sempre vamos tratar ele como um movimento uniforme, certo? E é ele que vai dar para você a origem do que nós conhecemos como alcance, né? O projétil vai ter um certo alcance definido com base no Vx. Quando você olha para o nosso VY já vai ser para você uma vertente do movimento uniformemente variado. É um outro movimento. E ele vai dar origem para você ao que nós conhecemos como altura, né? Altura máxima. Então, o movimento oblíquo, ele tem essas variáveis, né? Os Vx, Vy, aqui vamos também para você aqui a nossa angulação definida, enfim, já é para você bem conhecido. Bom, na figura a seguir, a brasileira Marta Vieira da Silva, atleta extraordinária num lance desse tipo. E eu já te expliquei basicamente como o lance funciona. Considere que, a partir da defesa, a jogadora Marta lance uma bola com velocidade inicial. Então, já sei para você que o nosso V inicial, o nosso V zero, ele vai ser para você aqui 108 km por hora. Mas tu sabe, né, que o padrão da física não é quilômetro por hora. O padrão da física para você e para nós, né, é sempre metro por segundo. Então, lembra de transformar para metro por segundo, que ficaria 30 metros por segundo, beleza? É só dividir por 3,6. Formando aqui um ângulo de 45, quem já conhece um pouco mais de física vai lembrar que esse ângulo é o famoso ângulo perfeito, é o famoso ângulo que vai dar para você, anote aí, ó, é o famoso ângulo perfeito, e ele vai ser o ângulo que vai dar para você a ideia do nosso alcance máximo. Ou seja, toda vez que você lança um projétil nessa angulação, ele vai sempre atingir o seu alcance máximo possível. Já é uma regra muito batida na parte de mecânica. Despreze-se o atrito, que é uma coisa muito boa para a gente, né? E aí me deu aqui a gravidade, me deu aqui também o seno, o cosseno, que é de padrão, dá para você. Qual é a nossa pergunta aqui direta? Prova da UEMA são perguntas diretas e muito claras, né, pessoal?
pergunta é, qual é o nosso alcance e qual é a nossa altura máxima? Então, aqui o teu trabalho vai ser apenas um. Saber as equações, aplicar os valores, multiplicar, dividir e resolver a questão de forma prática, ok? Então, vem comigo aqui. Bora primeiro encontrar quem seria o nosso alcance. Que tipo de equação na prova da UEMA tu tem que lembrar para resolver a ideia do alcance? Muito fácil, pessoal. Equação já dada, tá? O nosso alcance, ele vai ser para você a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2 vezes o nosso ângulo, o ângulo de lançamento, dividido pela nossa famosa gravidade. Essa equaçãozinha aqui vai permitir que você encontre o nosso alcance tendo V inicial, sabendo quem é o ângulo e sabendo quem é a nossa gravidade. Agora, lembra que eu te falei que aquele ângulo, ele é o ângulo perfeito, que é o ângulo do alcance máximo? Nós sabemos nessa questão que o ângulo aqui é de 45 graus, perfeito? Se você pega e substitui aqui, ó, alcance, V ao quadrado, seno de 2 vezes 45, repara que eu só substituí o nosso ângulo aqui, dividido por G, eu estou só te repetindo aqui a função, nós vamos ver que o nosso alcance ficaria V quadrado, seno, vamos lá. Eu sei muito bem que esse seno aqui vai dar seno de 90, e seno de 90 vale 1. Então, essa minha função matemática, ela pode facilmente ser resumida somente a essa expressão aqui para você, matemática. V quadrado sobre G. Então, para você que é meu aluno, está agora me vendo, fica a dica legal, tá? Falou de alcance e falou de 45 graus de ângulo, já sabe que você não precisa usar essa expressão aqui gigantesca. Você pode usar a expressão mais resumida e mais prática. Então, já que você agora entendeu e conseguiu vê-la junto comigo, bora agora aplicar os valores, né? Então, logo, como é que eu vou encontrar o meu alcance? Só botar valor agora. Alcance vai ser... O nosso V inicial é 30 metros por segundo. Então, vai ser 30 ao quadrado sobre a gravidade, que vale 10, né? Então, para você, ficaria um valor aqui, logicamente, de 900 sobre 10, e aí teríamos um alcance máximo de 90 metros. Pronto. Fácil, prático e direto, ok? E aí, já sabendo que o nosso alcance é 90 metros, eu já sei muito bem que a gente pode descartar a letra A e a letra C, né? Nos sobra apenas B, D e E, certo? Bora agora com você relembrar a ideia da altura, porque a questão, além de te pedir o alcance, ela também te pediu a altura. Então, vamos comigo agora com você também, encontrar quem é essa a nossa famosa altura. Professor, já temos uma equação pronta para ela? Já. É só você ficar atento. A nossa altura, que aqui vamos chamar de H, vai ser para você a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo dividido por 2G. Agora, eu peço que você tenha muito cuidado, porque se você olhou com carinho aqui, tu percebeu que as equações são muito parecidas, né? Muito. Então, você que é aluno da UEMA tem que ficar atento ao detalhe, a saber diferenciar muito bem cada equação. Então, sim, tendo o ângulo, tendo a nossa velocidade e tendo a gravidade, também dá para você encontrar a altura. É só aplicar a função. Então, ó, equação para você apresentada, bora agora substituir ela, né? De novo, já sei que o meu V inicial vai ser de 30, né? 30 ao quadrado, vezes quem é o nosso seno do ângulo. Segundo a minha questão, o seno do meu ângulo aqui vai valer 0,7. Então, aqui repara que é seno ao quadrado, ou seja, vai ser 0,7, que é o seno do ângulo, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que é a nossa gravidade, né? Então, o nosso H ficaria quanto para você? Vamos lá, ficaria 900, 0,7 ao quadrado, dá para você 0,49, dividido por 20. Não é isso?
Ao multiplicar 900 por 0,49, dá para você 441 de valor, dividido por 20, e finalmente vemos que a nossa altura para você vai ser de 22,05 metros. Então, repara que é uma questão típica da UEMA, de você pegar valor, aplicar na equação, que tu vai ter que lembrar, né, ter aquele velho cuidado, e ser feliz. Não tem enrolação, não tem confusão mental, é puramente direta para você. E aí, meus amores, ficamos com qual alternativa aqui? Com a nossa alternativa, letra B, né? A nossa B, ela vai estar ligada à nossa resolução. 90 e 22,5 para você aqui, ok? Então, equação para você definida, montada, nenhuma dificuldade e tudo para você aqui explicadinho, tá? Dá uma olhadinha com mais cuidado em movimentos oblíquos, que para você é fundamental conhecer esse assunto para a prova da UEMA. Tamo junto, tamo de boas. Eu espero que você tenha visto muito bem essa resolução e curtido muito bem ela, certo? Bora para a nossa próxima resolução, a nossa próxima questão. Vamos lá? Seguir essa prova da UEMA 2024. Bom, a tua próxima questão aqui, que é a questão 42, vai também te trazer um assunto muito típico da prova da UEMA. De novo, se você está aqui agora comigo e você viu as demais resoluções feitas pelo TESAT, da prova 2021, 2022, 2023, você viu que tem um assunto que é muito comum de cair na prova da UEMA, que é o assunto de dilatação térmica. As questões térmicas são muito comuns de vir para você. Então, é um tipo de assunto que você não pode vacilar. Então, vem comigo aqui, vamos lá. Questão para você 42 fala a seguinte ideia. A grande ilha de São Luís encanta por sua beleza arquitetônica, lenda e história. São Luís é cercada por várias praias com águas mornas ao longo do ano. Essa capital maranhense, patrimônio cultural da humanidade, desde 97, sempre tem recebido muitos visitantes por suas ruas centenárias e paralelepípedos, casarões de azulejo, coloniais, enfim. É todo um contexto básico da questão, né? Então, aqui não tem para você nenhum tipo de informação física, é puramente uma definição da questão. Considere, a nossa questão começa agora, tá? Considere que um paralelepípedo das ruas da cidade seja de alumínio, metal, né? Que possui um coeficiente de dilatação linear, que é 24, 10 a menos 5. Eu não tenho aqui que te explicar que essa questão claramente é dilatação térmica, né? Já te deu aqui o nosso famoso coeficiente. E ele me disse que essa estrutura de alumínio, ela vai estar a uma temperatura de 40 graus Celsius, né, uma temperatura inicial para você, e as suas arestas, as suas dimensões, é de 20, 10 e 6 centímetros, ok? A pergunta, como sempre na UEMA, é direta. Qual será o volume final, tá, em centímetros cúbicos desse paralelepípedo, tá? Dessa regiãozinha definida, a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, a uma temperatura final para você aqui definida. E aí, professor, temos também uma equação pronta para isso? Temos. Só quero que você fique bem atento, tá? Na hora que você for ler a questão da UEMA, que fale sobre esse assunto, muito cuidado, se no final ela te pergunta para você encontrar a dilatação, a variação de volume ou o volume final. Nesse caso, você percebeu que ele te perguntou o volume final, que ele vai atingir após esse resfriamento, né? Ele estava a 40 e agora vai para 0, vai resfriar. E aí temos, sim, uma equação pronta para você usar e ser feliz em relação a essa questão. Me mostra ela? Te mostro, vamos lá. Para tu saber o volume final de algum corpo que vai dilatar, né, ou que vai comprimir devido a essa temperatura variada, vai ser o volume dele, né, final, igual ao seu volume inicial, que ele tinha antes, multiplicado a 1 mais gama delta T. Essa aqui é a famosa equação para você encontrar o volume final de um corpo que sofre uma dilatação, seja expandindo ou seja comprimido. Beleza?
Só quero que você agora fique atento a um ponto muito importante. Primeiro, vamos encontrar aqui os valores logo, né? Pessoal, quem seria o nosso volume inicial? Dá para saber? Dá. É só você multiplicar as dimensões, né? São 3 dimensões, segundo a minha questão, um vale 20, 10 e 6. É só você multiplicar as 3, né? Então, seria 20 vezes 10 vezes 6, vai dar para você 1.200 centímetros cúbicos. Vamos manter o que a questão quer de você, tá? Centímetro cúbico, ok? Outro ponto para você ter muito cuidado é olhar para cá. Para quem não conhece, esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Só que se você olhar para a tua questão bem aqui, ele te deu o coeficiente linear. Ele não deu o volumétrico. Tem que ter essa atenção, tá? Porque tem muito aluno na hora da prova que pega esse valor, já bota na equação e vai errar, tá certo? Então, como é que eu vou encontrar esse coeficiente volumétrico, que é o nosso gama? É só lembrar que ele é sempre, para você, um valor de 3 vezes o nosso alfa. 3 vezes o nosso coeficiente linear. Sempre assim. Já que estamos tratando de volume, e volume é 3 dimensões, lembra que ele vai ser sempre 3 vezes o coeficiente linear. E esse linear já tem. Então, o nosso gama para você, então, seria quanto? 3 vezes. Quem é o nosso alfa? 24, 10 a menos 5. Então, 24, 10 a menos 5. Logo, o nosso gama, que é o de fato volumétrico, vai valer quanto para você? 3 vezes 24 vai dar para você 72, 10 a menos 5 graus a menos 1. Então, esse aqui é o coeficiente que você vai, de fato, usar na questão para encontrar o volume. Tem essa atenção, ok? E para fecharmos aqui, quem é a nossa temperatura variada? Vamos lá? Comigo vai encontrar? Bom, a temperatura variada sabemos que é a temperatura final menos a inicial, né? A minha final, segundo a minha questão, é de 0 graus Celsius. E a que ele estava antes é de 40. Então, logicamente, né? A minha temperatura aqui variada vai dar para você um valor de menos 40 graus Celsius. Então, pronto, ó. Já encontramos cada variável. Agora é só substituir e ser feliz. Vamos lá? Então, ó, pegando a equação geral, logo, vamos substituir ela. V vai ser igual. O nosso VI é de 1.200 centímetros cúbicos, né? Que multiplica 1 mais o nosso alfa é 70, nosso gama é 72, 10 a menos 5, vezes a nossa temperatura variada para você deu um valor de menos 40. Então, repara que eu te substituí cada valorzinho bem direitinho e sem nenhuma dificuldade. Bora, então, agora começar a organizar. 1.200, vou aqui repetir, tá, pessoal? 1. Vamos lá. Aqui eu vejo que mais com menos vai dar para você menos, né? Menos. Então, eu posso agora multiplicar. Se eu multiplico 72 vezes 40, dá para você 2.880. E aí eu vou repetir a base e o meu expoente. Então, repare que eu só multipliquei esse valor vezes esse valorzinho assim, tá? Estamos resolvendo cada variável com você, ok? Bom, para ficar melhor, repara que as nossas variáveis aqui estão em notação científica. Então, é melhor que a gente coloque no mesmo padrão. Então, em vez de eu usar esse 1.200, eu vou usar para você o valor de 1,2, 10 a 3, tá? Repare que eu só coloquei em notação científica. A UEMA também tem essa pegadinha de vocês, tá, pessoal? De usar valores que te tragam um pouco mais de, vamos dizer, trabalho na hora de você resolver. Então, tem esse cuidado, beleza? Então, vou aqui só com você repetir o processo, beleza? Aqui tem, podemos organizar, né? Em vez de colocar 2.880, a gente pode colocar aqui 28,8
Repara que eu andei aqui 2 casinhas para frente e meu expoente cai para -3. Só para a gente poder manter o nosso padrão. Bom, chegou aqui, agora é só fazer a distributiva, né? Então, esse multiplica com esse e esse também com esse aqui, certo? Então, o nosso volume vai ser quanto para você? Vamos lá. 1,2 10 a 3 vezes 1 é ele mesmo, né? 10 a 3 aqui. Menos 1,2 vezes 28,8 dá para você um valor aí de quanto, pessoal? Dá para você um valor de 34,56. E aí, como é que eu tenho, ó, 10 a 3 e 10 a -3, na multiplicação, quando eu vou somar expoentes, vão acabar se excluindo. Então, acabo não levando em consideração. Logo, a nossa resposta seria essa aqui. Só que tu sabe que chegou aqui, eu não posso fazer subtração com um número em notação científica e o outro sem estar. Não dá. Então, para nós fecharmos com você, eu vou só tirar essa notação científica daqui, vou voltar aos 1.200, que estava antes, né, normal, e fazer a minha subtração normal. Então, ao subtrair para você aqui, vamos ter um valor final de 1.165,44 centímetros cúbicos. Então, repara, pessoal, que é uma questão que é fácil de aplicação, porque tem uma equação já pronta, só que é uma questão que ela vai te trazer um pouco mais de trabalho com base na resolução. Os valores são um pouco mais cortados, né? Tem notação científica. Então, às vezes, é um modo da própria prova da UEMA querer te atrapalhar um pouco. Então, só tenha esse cuidado, treine bastante questões que envolvam esse tipo de equação, tá? Desidratação térmica. Treine bastante a questão da anotação científica, que para você vai ser uma ideia boa de agilidade na hora de você responder uma questão como essa aqui, tá? Mas o tema, no geral, para você aqui, é um tema de dilatação volumétrica. Show? Tranquilo? Então, perceba que nessa questão eu te revisei vários pontos cruciais em relação a esse tipo de assunto. E eu espero que você tenha curtido essa nossa resolução de hoje. Beleza? Então, ó, já foi para você nossas 2 primeiras questões da prova da UEMA 2024. Bora seguir com você, que nós temos 5 questões aí, 2 já foram, e vamos que vamos, tá certo? Questão para você 43, tá, pessoal? Questão que ela é, vamos dizer assim, uma questão também clássica da UEMA, né? A UEMA, aparentemente, ela tem algum tipo de fetiche com pêndulo, porque ela adora um pêndulo, amigo. E aí sempre cai em prova, e é bom que você, de fato, fique sempre atento a esse tipo de questão. Nesse caso, é uma questão bem legal da gente comentar, e vamos com você entender como ela aqui funciona, tá bom? Então, é o seguinte, ó, o pêndulo simples, a exemplo da figura ao lado, é um sistema oscilatório, que fica aqui oscilando, deixa eu ver, que é teórico, né, muito usado em física para entenderem os movimentos oscilatórios e repetidos presentes no cotidiano e caracterizados por um período T. Vamos aqui devagar. A questão acabou de te comentar, pessoal, sobre 2 pontos muito importantes. Primeiro, lembrar que claramente um pêndulo ele é um movimento oscilatório, né? Segundo, lembrar claramente que o pêndulo ele vai ter um período. Para quem não lembra, o período T ele é o tempo de uma oscilação completa. Professor, como assim? É basicamente se esse meu pêndulo aqui ele tivesse a definição dele ir e voltar. Isso aqui, pessoal, seria uma oscilação completa. Quando ele vai e ele volta, ele vai ter uma oscilação completa. E é nesse momento que você define o T, que é o tempo, é o período de uma oscilação completa. Para quem não lembra, e é bom a gente agora com você lembrar da ideia, temos também já uma equação pronta para poder definir o período de um pêndulo oscilando. Tem ou não tem? Tem, professor. E essa equação, que é o nosso T, se define como? Se define assim, ó, 2π, que tem a ver com as nossas oscilações, né? As nossas angulações feitas na oscilação, raiz de L sobre G.
Professor, eu não lembro quem é quem aqui na brincadeira. Então, bora lembrar. Primeiro, lembra que o T, mais uma vez para você, é o nosso período. É o tempo de oscilação completa, certo? O nosso L para você é claramente o nosso comprimento. Comprimento, tá? Do nosso barbante aqui, que você vê na tua tela. E o nosso G não tem muito o que apresentar, é a nossa famosa gravidade. Eu só quero que você entenda que cada equação ela quer te falar alguma coisa. Equação você não tem que apenas decorar por decorar. Ela te fala alguma coisa, ela te diz alguma coisa. E nessa equaçãozinha ela me diz o quê? Ela te diz que basicamente o período, o tempo que um pêndulo fica oscilando depende de duas coisas. Depende do tamanho do barbante, do comprimento dele, e depende da sua gravidade ambiente. E aqui, pessoal, dá para você fazer junto comigo que é uma conclusão muito lógica, muito básica. Qual seria ela, professor? Tu vai entender que nesse movimento oscilatório, o tamanho do barbante, que é esse aqui, não vai se alterar. Concorda comigo? Então, nessa questão, o nosso período ele vai estar totalmente dependioso da nossa gravidade. Bora ver se a ideia segue essa mesma, tá bom? Então, vem comigo, tá? Aí aqui o nosso começo, para você que é apenas um começo histórico, né, da ideia do Galileu Galilei, sobre os pêndulos, do Huygens, enfim. Então, é só para você ter uma ambientação. A nossa questão de fato começa agora. Vamos lá. Considere que um pêndulo simples, seja constituído por uma esfera metálica de massa. A questão me deu aqui a minha massa. Então, vamos por lógica, né, pessoal? Se eu já sei quem é a minha massa, eu também sei que nesse pêndulo aqui, nós vamos ter a aplicação do nosso peso, né? O peso vai estar aqui claramente influenciando esse movimento, por isso que ele te deu a massa. E aí vamos ter aqui uma esfera que vai estar carregada com uma certa carga de 3 microcoulombs. Então, vamos lembrar aqui que a carga Q é 3, 10 a menos 6 coulomb. O micro é uma unidade definida, né? É o nosso prefixo, 10 a menos 6. E um fio isolante de comprimento L. Também nos deu aqui o L, que você já sabe que esse L não muda. Ele vai ter sempre o mesmo tamanho de massa desprezível. Esse pêndulo oscila com o período P para pequenos ângulos menores ou igual a 5 graus, num local onde a gravidade é de 10. Então, inicialmente, nós vamos ter aqui uma situação normal, uma gravidade normal de 10, beleza. Só que a coisa começa a mudar agora. Ele fala, admitindo que um campo elétrico uniforme e constante E seja aplicado. Então, agora, além de você ter a ideia do movimento normal, nós vamos aqui agora colocar um campo elétrico nesse meu pêndulo, que é aplicado verticalmente. Então, nesse momento agora, nesse pêndulo, você vai ter a presença, vamos aqui desenhar o campo, a presença vertical de um campo elétrico bem definido. E isso vai alterar alguma coisa? Vai alterar. Então, ó, aqui vamos ter agora a presença de um campo elétrico nesse meu movimento oscilatório. E segundo minha questão, quando isso acontece, o seu período aqui de oscilação, ele acaba sendo duplicado. Ou seja, você mudou o período. Agora, bora voltar para o nosso começo de questão, que eu te falei que o período, nessa questão em particular, está dependendo totalmente da gravidade. Então, pensa comigo. Se o período ele vai mudar, isso quer dizer que, de algum modo, esse pêndulo também vai sofrer algum tipo de aceleração diferenciada. Ele vai sentir uma gravidade um pouco mais diferenciada, porque o período depende da gravidade. Se o período foi duplicado, eu já entendo que essa minha gravidade, ela também vai ser para você aí modificada. Beleza? Então, o que a questão te disse foi que o meu novo período, que aqui eu vou chamar de telinha,
vai equivaler a 2 vezes o período anterior. Isso aqui foi o que criei? Não. Foi você que apenas leu e observou na questão. Professor, o senhor acabou de me ensinar sobre a equação do período. Podemos usar aqui? Podemos e vamos, tá? Então, pessoal, que legal. Qual é a nossa equação do período? Não é essa aqui? 2π raiz de L sobre G? Então, vamos usá-la. Então, 2π raiz de L sobre G. Aqui eu vou chamar de G', porque aqui temos um novo período, igual a 2 vezes, de novo, que é o período? 2π raiz de L sobre G. Então, repara que eu simplesmente substituí as minhas funções nos períodos, tanto de um lado quanto do outro. Beleza? Pessoal, aqui vocês já podem perceber, logicamente, que a gente pode cortar isso aqui, né? Vai embora para você. E aí nos sobraria quem aqui na brincadeira? Nos sobraria para você aqui apenas essa raiz de L sobre G', igual a 2 vezes a raiz de L sobre G, né? Sabemos que com uma artimanha matemática, para você tirar essas raízes do meio, eu posso levar todo mundo aqui ao quadrado e acabo removendo a minha raiz, né? E aí ficaria o seguinte, ó. Raiz com quadrado, vai embora, ficaria só o L sobre G', igual 2 ao quadrado, para você, ficaria o 4, e essa raiz quadrada também iria embora. E sobraria o L sobre o nosso G. Chegou nesse ponto? Concordam comigo que agora a gente pode cancelar os comprimentos? Pode. Então, tchau para cá, tchau para cá. E a gente percebe que esse 1 sobre G' vai ser igual a 4 sobre G. Em resumo para você, a nossa gravidade G', sentida pelo pêndulo, devido a essa mudança do período, vai ser G sobre 4, ou seja, 10 sobre 4, 10 é a nossa gravidade normal, né? E vai ser para você um valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha que massa para você te comprovar a ideia. Eu te mostrei que o período depende totalmente da gravidade. Se a questão me diz que o período mudou, é porque a gravidade ou a sua aceleração, de algum modo, mudou. E nós acabamos de ver que ela caiu para 2,5 metros por segundo quadrado. Beleza? Isso, mais uma vez, te mostra a relação inversa entre período e gravidade. Quanto maior o período, menor a minha gravidade. Pessoal, até aqui, todo mundo concorda comigo também que essa gravidade, ela é um tipo de aceleração, né, gravitacional? Professor, concordo que sim. Mas a questão ela quer de você não é isso. O que ela quer de você é o nosso campo elétrico. Onde é que vai entrar, então, a ideia do campo elétrico, da força que é elétrica? Bora voltar para a nossa figurazinha aqui. Vocês viram que eu te mostrei que o campo aqui, ele aponta verticalmente, né, segundo a minha questão, para cima. E aí, como nós entendemos que essa carga é uma carga positiva, vamos lembrar que na carga positiva, a força elétrica que ela sofre vai apontar sempre junto com o campo. Se ela tem um campo aqui, é porque esse campo produz nessa carga uma força aplicada. E essa força vai apontar juntamente com o campo. Então, a minha força elétrica, ela aparece agora para cima, apontando junto com o campo. E como aqui eu te mostrei que esse pêndulo, ele tem uma aceleração devido a essa mudança do seu período, quem que seria aqui a nossa famosa força resultante, pessoal? A força resultante não é uma diferenciação entre essa força e essa força? Não são vetores opostos que se subtraem, né? Então, a minha força resultante aqui vai ser o quê? Vai ser o peso menos a minha força elétrica, então, um menos o outro, equivalente à massa desse pêndulo e à sua aceleração. Então, esse pêndulo, para você, ele vai ter um movimento oscilatório que vai estar variando. E aqui entra o nosso campo. Bora destrinchar a equação? Vamos lá?
Primeiro, pessoal, o peso é a nossa massa vezes a gravidade. Menos, quem é a nossa força elétrica? Para quem lembra aí, força elétrica é o campo vezes a carga. Olha aqui quem foi que te apareceu, o que você mais quer, né? Que é o campo elétrico. Isso igual a massa dessa esfera e a minha aceleração que você acabou de achar comigo, que foi essa minha nova gravidade, que é uma aceleração. Então, aqui a gente pode chamar esse A de G', que nós já conhecemos ele, tá bom? Pessoal, chegou aqui agora, é só botar valor e ser feliz. Vamos lá, então? A minha massa, segundo a minha questão aqui, ela é de quanto? Cadê ela aqui? Ó? Ela é de 1, 10 a menos 5, né? Então, a minha massa para você, ela é de 1, 10 a menos 5. Vezes a gravidade para você, claramente, é 10, menos o campo. A minha carga, na minha questão, é 3 microcoulomb, né? Então, 3, 10 a menos 6. A massa, mais uma vez, vamos repetir. E a minha aceleração, que o pêndulo sofreu na mudança do período, eu sei que era de 2,5. Então, agora é só substituição e ficou para nós encontrarmos o nosso E aqui bonitinho, tá bom? Então, agora vamos só para a parte matemática, né, pessoal? Então, vamos lá. 10 vezes 1 aqui para você vai ser 10, 10 a menos 5, menos E vezes 3, 10 a menos 6. E aqui também, 2,5 vezes 1 dá para você 2,5, 10 a menos 5, né? A gente pode começar também aqui a organizar as coisas, então a gente pode muito bem pegar esse nosso valor e mandar para o outro lado, ele vai negativo, né? E aí ficaria assim, ó, menos E vezes 3, 10 a menos 6, igual a 2,5, 10 a menos 5, menos, repare que eu mandei para o outro lado, tá? Menos 10, 10 a menos 5 para você aqui, tá certo? Então, eu só reorganizei as ideias. Bora agora com você finalizar a conta. Menos E, 3, 10 a menos 6, igual. Vamos lá, pessoal. Dá para subtrair 2,5 com 10 aqui? Dá. Lembra que na subtração de números que tem notação científica, lembra que eu só posso fazer isso aí se eles tiverem a mesma estrutura. Então, ó, estão cada um com 10 a menos 5. Eu posso, então, fazer a subtração aqui normal. Logo, 2,5 menos 10 para você vai dar menos 7,5. Professor, eu faço o que com o expoente aqui nesse caso? Eu vou só apenas repetir ele. Então, 10 a menos 5 aqui, ó. Vou repetir, beleza? Tá vendo como eu adoro a questão que tem notação científica, tem números um pouco mais elaborados. Tenham esse cuidado, tá, pessoal? Treinem a parte matemática, treinem a parte de resolução para você, porque vai te ajudar muito. Chegou aqui, como dá todo mundo negativo, eu posso, então, multiplicar por menos 1, para todo mundo ficar positivo, né? E aí vamos ver que o nosso campo elétrico aqui vai ser 7,5, 10 a menos 5, dividido por 3, 10 a menos 6. Aí é só finalizarmos com chave de ouro, né? 7,5 por 3 dá para você o valor de 2,5. Mantém a base e vamos subtrair expoente, né? Então, nesse caso aqui, ficaria menos 5 menos 6, né? Menos com menos acaba ficando mais, menos 5 mais 6 é 1. Então, aqui ficaria 2,5, 10 elevado a 1. Para ficar de acordo com nossa questão, tira esse expoente, volta uma casa, e aí ficaria 25 newtons por coulomb. Então, essa aqui é uma das maneiras que você pode usar para encontrar esse bendito campo elétrico. E aí bate exatamente com qual letra para você aí, pessoal? Com a nossa letra E, né? Então, assim, essa aqui é uma questão da UEMA, que é uma questão um pouco mais elaborada, que te cobra uma equação, que te cobra uma função matemática um pouco mais desenvolvida, tá? Então, das nossas 5 questões, repara que a UEMA tem um padrão.
Das 5 questões, pelo menos uma ali é um pouco mais elaborada, um pouco mais bem trabalhada. Então, para você, o que importa nessa questão aqui é aquilo que ela traz para você de revisão. Então, dá uma olhadinha, tenta refazê-la sozinho, para você conseguir trabalhar bem cada função que vai dar certo. Show? Então, questão para você de pêndulo, que numa questão só deu para nós revisarmos tanto a parte de pêndulo, quanto a parte de dinâmica, né, de forças aplicadas, e a parte também da elétrica, numa questão só. Uma questão muito bem feita, muito bem elaborada e um pouco mais complexa. Show? Então, com você aqui, fechamos a questão 43 e estamos caminhando aí para o nosso fim de resolução da prova da UEMA 2024, fechando para você um ciclo de resoluções para te dar a melhor preparação possível para a prova da UEMA 2025 e também as que estão por vir por aí, né? Não sei em que ano você vai ver essas aulas, mas serve do mesmo jeito. Beleza? Então, bora que bora no nosso caminhar final aí da prova 2024. Show? Então, pessoal, a questão 44 é uma questão de elétrica. Professor, a UEMA tem um costume de cobrar elétrica? Nem tanto. A parte de eletrodinâmica, a UEMA não cobra tanto, ela foca muito mais na parte eletrostática. Mas, de vez em quando, aparece ali algumas de eletrodinâmica, e geralmente, quando ela aparece, eu logo lhe aviso. São questões mais tranquilinhas, dá para fazer, é só ter aquele velho cuidado. Beleza? Se assuste não, viu? Se assustar é pior. Bora. Questão 44 para você, nossa penúltima questão de hoje, que é a seguinte, ó. Observa-se no cotidiano que os circuitos elétricos estão presentes na rede elétrica doméstica ou industrial com a função de conectar dispositivos eletrônicos, seja eletrodomésticos ou equipamentos de um modo geral, fazendo-os funcionar de maneira eficaz. Beleza. Esses dispositivos ajudam a eliminar, vamos lá, dispositivos que ajudam a eliminar picos de corrente elétrica e até mesmo ampliar ou reduzir a tensão elétrica, dentre outras funções. Então, aqui ele está comentando de algum tipo de dispositivo. Que nessa questão ele me diz que são os famosos resistores, que é a parte mais básica da eletrodinâmica. Um aluno que não conhece isso aqui, ele tem que correr atrás, tá? E aí, o nosso resistor, segundo aqui a minha questão, ele pode ser conectado em paralelo ou em série, ou até mesmo em modo misto, que é a junção das duas. Dependendo da maneira como são conectados, os resistores podem ser percorridos pela mesma corrente elétrica ou não. Ou então podem ter a mesma tensão ou tensões diferentes em seus terminais. Então, aqui é apenas para você um contexto de como o resistor funciona, como ele se aplica, quem ele é, qual é a função dele, enfim. Lembra que a função principal de um resistor é limitar quanto de corrente passa por aquela região. Resistor e corrente não se dão bem. Quanto maior a resistência, menor é a minha corrente naquela região. E quanto menor a minha resistência, maior vai ser a minha corrente. Ou seja, são termos inversos. A nossa pergunta, a nossa ideia começa de fato agora. Considere um circuito elétrico com 2 resistores, que sejam R1 e R2, onde eu já sei que R1 é maior que R2 e estão ligados em série. Já o EMA é quase uma mãe às vezes, né? Já te deu aqui todo o direcionamento. Falou, ó, filho, pegue lá e conecte 2 resistores. Aqui eu vou ter o conector, o fio, né? De A até B. E eu vou colocar nele 2 resistores que estão em série, no mesmo fio. Qual é a nossa primeira lembrança do série? É saber que numa série, a corrente que passa tanto em R1 quanto em R2 só pode ser a mesma, porque o circuito é único. Então, colocou em série, você, pequeno gafanhoto, já sabe que essa corrente ela é a mesma. Não muda, porque o circuito é um só. Beleza? Mas a questão me diz que a resistência R1 é maior do que a resistência R2. Então, tudo que você vê na tua tela agora não foi nada que eu criei. Tá tudo na questão. É só ler, tá? É só ler. E aí vem a tua perguntinha.
adotando I1 e I2 como as correntes que atravessam o resistor, que já sabe que são as mesmas, ela só te bota como I1 e I2 para te enganar, é a mesma, de R1 e R2, e aí vamos ter também as nossas voltagens, né, de 1 e voltagem de 2, as tensões a que estão submetidas. É correto afirmar o quê? Pessoal, só pelo nosso começo de resolução, tu já sabe que eu já posso descartar tranquilamente quem aqui? Letra C, letra D e letra E. Por quê, professor? Porque eu te falei que a corrente é a mesma no circuito em série. Então, o I de 1 vai ser, por obrigação, igual ao I de 2. Isso aqui é regra clássica, tá certo? I de 1 igual a I de 2. Então, só pode ser a A ou a B. Agora, vamos aqui com você entender uma coisa um pouco mais legal. Professor, se aqui passa a mesma corrente, como é que, então, esse resistor R1 é maior do que o R2? Por quê? Para te explicar isso aí, jovem aprendiz, nós temos que lembrar da famosa primeira lei de Ohm, onde você aprende lá no ensino médio com o teu professor, e hoje comigo, né? Que a nossa DVP vai ser R vezes Z, famoso URI, né? É a equaçãozinha clássica da hidrodinâmica. E lá você aprende o seguinte, você aprende que existe aqui uma relação muito direta entre voltagem, resistências e correntes. A lógica é, se a minha corrente é a mesma, aqui temos três variáveis. Se uma delas é constante, as outras duas estão variando. Isso é lógica. E para que você tenha uma resistência alta, por obrigação, a nossa DDP também tem que ser alta. São relações proporcionais. Do mesmo modo, você também tem que entender o seguinte. Você vai cá na outra situação. Do mesmo modo, temos que também compreender o seguinte: se a minha resistência ela é para você baixa, então, por obrigação, a DDP também é baixa. Em resumo para você aqui, pessoal, se o nosso R1 é maior, é porque, logicamente, ele vai ter uma maior voltagem. E se o nosso R2 ele é menor, é porque ele vai ter uma menor voltagem. Então, conclusão para você final é que o nosso V de 1 ele é maior que o nosso V de 2. E isso bate exatamente com a nossa letra A. Uma questão puramente analítica. Aqui tu não tem conta nenhuma. É puramente você lembrar de como um sistema elétrico funciona e de como a lei de Ohm funciona, que é uma lei que é básica, tá? Você não pode ir para a sua prova da UEMA sem saber lei de Ohm, beleza? Então, com você aqui, fiz uma revisão bem legal sobre lei de Ohm, como um circuito funciona e como essas três variáveis se relacionam. Lembrar, se uma delas se mantém constante, as outras estão claramente variando. E essa variação pode ser proporcional ou pode ser inversa. Nesse caso, nós estamos vendo que essa variação, essa mudança, ela é proporcional. Maior a resistência, maior a minha voltagem ali. Ok? Tranquilo? Então, para você aqui, uma questãozinha também respondida à prova da UEMA, e foi a nossa penúltima questão. Para nós, então, com você, fecharmos com chave de ouro essa resolução, que até agora agradeço todo mundo que está comigo nessa aula de resolução, né, da prova da UEMA, do grupo TESAT. Bora juntos para a nossa última questão aqui, que é a nossa questão 45. E, pô, questão da UEMA, é claro, não tem como termos prova da UEMA sem ter questão de magnetismo. É quase dada. Então, sabe muito bem, de novo, quem acompanhou as demais resoluções, sabe que toda prova cai uma ou duas de magnetismo. A coisa boa dessa prova aqui é que nessa prova não caiu nenhuma de física moderna, o que já é um ponto legal, né? Já dá um trabalho a menos. Mas magnetismo é padrão.
Você tem que estar na ponta da língua tudo esse assunto, beleza? Então, bora para a nossa última questão de hoje, 45, da prova da UEMA, que te fala a seguinte ideia. Vamos lá. Para iniciar o conteúdo do eletromagnetismo, o professor de física elaborou um experimento para a construção de um eletroímã, facilmente confeccionado com fios de cobre esmaltado, pilha e um prego. Vamos aqui com você devagar. Professor, o diabo é um eletroímã. Como é que ele funciona? Pessoal, o eletroímã, ele nada mais é para você do que o que nós conhecemos como um ímã artificial, que é o ímã que você desenvolve, né? Então, você tem ali um material que é ferromagnético, você faz um enrolamento de cobre nele, passa-se ali uma corrente, essa corrente induz naquele material um campo magnético e torna aquela estrutura, que anteriormente não era um ímã, a ter propriedades magnéticas. Em resumo para você, toda vez que te falar em eletroímã, vai lembrar para mim, por favor, que eletroímã ele é fruto da ideia da indução eletromagnética. Aquele campo, aquele poder magnético que um eletroímã tem, ele é um poder induzido. Não faz parte dele, não é natural dele. É algo que é criado, tá? São os ímãs artificiais. E são muito mais comuns do que os ímãs naturais, tá? E aí, beleza. Na tua tela, você vê muito bem aqui o eletroímã. Então, é um prego normal, que você bota um enrolamento de cobre, né, de fio, essa corrente começa a fluir por aí e ela produz um campo magnético. Daí que vem o nome, né? Eletromagnetismo. Coisas elétricas produzem coisas magnéticas. Isso é lógica. E aí tu vai ver que nessa nossa observação, pessoal, a nossa corrente, ela vai estar se locomovendo da seguinte maneira. Ela vai estar passando aqui por esses rolamentos, por esses enrolamentos aqui do cobre, bonitinho, até chegar ao ponto final, né? Então, ela fica aqui, ó, para você girando, bonitinho, tá? Qual é a coisa que eu quero te dizer de uma vez por todas, de modo direto, para você não errar mais questão dessa ideia, né? Simples. Professor, qual é a pergunta mais comum que me fazem para o vestibular quando se mostra sobre eletroímã? A pergunta mais comum para você é saber se você entende para onde aponta o campo magnético que ela produz. Porque se ela é um eletroímã e ela produz agora um campo magnético, para onde é que ele aponta? E eu quero que você grave muito bem essa nossa ideia. Vocês estão reparando, nessa questão bem aqui, estão reparando que a corrente ela está se locomovendo para a nossa esquerda, né? Está andando para essa região, para a região do ponto B, né? Ela está saindo da região do ponto A e indo para a região do ponto B. Garotinho, para você desenvolver aqui as linhas de campo que o eletroímã produz, sempre siga a corrente. Se a minha corrente está indo de A para B, então as minhas linhas de campo que ele produz também vão estar indo assim, ó. Olha que legal. As linhas de campo feitas por esse eletroímã também vão estar indo de A para B. Elas vão estar entrando na região do A. Olha que legal. Vão estar entrando aqui, ó, na região do A e vão estar saindo em B. Então, grava a dicasinha. É só você acompanhar a corrente. Logo, entendemos que essa região é a região de saída e essa é a região de entrada. E para quem não está entendendo a ideia ainda, lembra que isso aqui de amarelo para você que eu te desenhei, aqui de amarelo, é as nossas linhas de campo. De campo magnético. Beleza, pessoal? Tranquilo, legal. E aí o seguinte, bora fazer agora um comparativo com o nosso famoso ímã. Vamos lembrar aqui como é que o ímã funciona? Vocês sabem que o ímã é uma estrutura magnética que é composta, né, por dois polos. Vou deixa eu desenhar aqui para você bonitinho, para nós destacarmos bem esses polos.
Então, temos um polo, que nesse caso é o nosso polo sul, como também temos o nosso polo norte, que fica aqui, ó. Então, todo ímã, toda estrutura magnética é composta por uma região dipolar, né? São dipolos. Norte e um sul, que são, vamos lembrar, claramente inseparáveis, né? Quando você aprende sobre ímã, você aprende que no ímã, as nossas linhas de campo que ele produz, sai da onde e entra onde? Sai do norte e vai em direção ao sul, não é isso? As linhas de campo magnética são linhas fechadinhas, né? São ciclos, linhas de campo magnética. São fechadinhas. E elas saem do norte e estão entrando no sul. Agora, vamos comparar o nosso ímã com o nosso eletroímã. Vocês estão vendo que essa região é a região de saída das linhas de campo? Então, se ela é a região de saída, ela está atuando como um polo norte. Aqui as linhas saindo. Então, eu posso te dizer, sem medo de errar, que essa região do eletroímã está atuando como um polo norte de um ímã. Enquanto que a outra, que está entrando as linhas de campo, ela atua como um polo sul. Então, você acabou de fazer junto comigo aqui um comparativo entre um eletroímã e um ímã. E a coisa mais comum que você vai ouvir em vestibular, em prova de vestibular, te perguntando sobre eletroímã, é isso. Te perguntando como essas linhas de campo estão funcionando no eletroímã e quais são os polos do eletroímã, quem é norte e quem é sul. Então, fique atento, bonitinho, para não errar esse tipo de questão. Beleza? Bom, a questão para você que continua, tá? Eu já fiz com você aqui toda uma análise completa dessa ideia. A nossa questão começa aqui, ó. Ao enrolar um fio de cobre no prego, formou-se um solenoide. A prova da UEMA adora solenoide. Adora espira, bobina, isso aí é clássico. Ligando os extremos do fio de cobre aos terminais da pilha. Passa uma corrente, ó, te deu aqui a nossa corrente elétrica, que gera um campo magnético potencializado pelo núcleo de ferro no interior do solenoide. A partir daí, os alunos notaram que o prego passa a atrair materiais feitos de ferro, né? Então virou de fato um ímã, ou alguma liga que contenha. Quando se abria o circuito, isto é, desligando-se a pilha, o prego ele desmagnetizava, soltando os materiais, ou seja, ele parava de ter as suas propriedades magnéticas. Por isso que ele é uma estrutura induzida, tá? Considerando a nossa permeabilidade magnética, que é a nossa constante magnética, Mi, que vale 4π 10 a menos 7. Quem já está vendo as minhas resoluções já viu que ela sempre quer para vocês. Determine a intensidade do campo magnético no eixo central do solenoide construído aí no experimento. E usa na famosa regra da mão direita, nós nem vamos mais precisar dela, indique se A e B são polo norte e sul. Nem precisamos dela, né? Só fazemos por análise. Já sabemos que o polo A, o nosso polo A, está atuando como polo sul. E o polo B está atuando como polo norte. Então, disso já, né? Só por esse motivo, pessoal, ó, só por esse motivo, já podemos aqui mandar embora quem? Já pode ir embora a letra B, que diz que o polo A é um polo norte, e não é. O polo A está atuando como um polo sul, as linhas estão entrando nele. Do mesmo modo, também vai embora para você quem aqui? A letra C e a letra E. Então, repara que por uma simples análise de uma estrutura, tu já pode descartar muita coisa aí. E aí te sobrou apenas a letra A ou a letra B. Beleza? Agora, como é que eu vou encontrar, professor, essa minha intensidade B do campo magnético feito por um famoso solenoide? Meu querido, minha querida, coisa mais fácil do mundo essa aqui.
Equação pronta. É só ser feliz. Falou em solenoide, lembra que o campo que ele produz vai ser o número que ele vai ter de espiras, de rolamentos, vezes a nossa famosa constante magnética, vezes a corrente que passa por esse fio, dividido pelo seu comprimento do fio. Meu garotinho, lembrou essa belezinha aqui? Acabou, tá certo? Aliás, te deixo aqui mais uma vez a dica. Volta às demais resoluções para você ver lá, nas outras provas, eu comentando sobre bobina, sobre espira, sobre solenoide. Então, tem para você aqui uma sequência muito boa de magnetismo, tá bom? Então, pessoal, agora é só nós aplicarmos a função, né? Vamos só com você lembrar aqui, só para critério de organização, que esse N aqui é o nosso número de espiras, né? Ou de rolamentos. E se você ver a tua questão aqui, eu já sei que nesse meu experimento vamos ter 30 voltas, ó, 30 rolamentos. Já sei bonitinho. Também já sei nessa questão que o tamanho do fio é 20 centímetros. Aqui, ó. Já sabe, né? Bota isso aqui em metros. 0,2 metros. Beleza? Então, é só você coletar informações da tabela e aplicar na equação. Vamos lá comigo, então, aqui, ó. Quem é, então, o nosso campo magnético? Quem vai ser? Vamos lá. O número de rolamentos, eu sei que vale 30. Vezes o nosso coeficiente, já é batido, 4π 10 a menos 7, vezes a corrente, que eu sei que vale 5, dividido por o comprimento, que é 0,2, né? 20 centímetros. Uma coisa que muita galera erra em prova da UEMA é a questão do π. Deixa o π quieto, viu? Pelo amor de Deus. É só você comparar aqui na alternativa. Repara que todas elas aqui, ó, tem o π bonitinho. Deixa ele quieto. Não precisa substituir não, tá? Então, vamos só multiplicar aqui as ideias, né, pessoal? Aqui o nosso 30 vezes 4 vezes 5. Vai dar para você quanto? Vai dar para você 600. O π se mantém e eu estou repetindo a base e o expoente. Dividido por 0,2, né? Por fim, ao dividir 600 por 0,2, dá para você um valor de 3.000. 3.000, repete o π, 10 a menos 7. Para, então, ficar de acordo com a nossa questão, é só você aqui voltar umas casinhas, né? Não é 7 o expoente? Então, eu vou voltar aqui, ó. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Então, o nosso campo magnético, feito pelo solenoide, vai ser para você 3π 10 a menos 4, né? Teslas. Então, essa aqui seria o nosso campo magnético feito pelo solenoide. E aí bate para você aqui justamente na nossa letra A, 3π 10 a menos 4 Tesla, sabendo que o polo A é o polo sul e o polo B é o polo norte. Então, para você, uma análise muito legal, muito boa do eletroímã, né? A aplicação da equação para você também aqui foi muito fundamental e eu espero que você tenha entendido muito bem sobre esse assunto, porque, de fato, é um assunto que cai muito na prova da nossa UEMA, beleza? E aí, pessoal, com você agora finalizamos essa resolução com você, né? A última da 2024, e agora esperamos a sua aprovação 2025, né? Então, é só você estudar, é só você coletar essas resoluções, aprender como se aplica, revisar os pontos importantes, e aí ir na prova da UEMA 2025 e garantir a sua vaga, porque você é meu aluno, é aluno do TESAT, e você vai sim conseguir a sua vaga, beleza? Tamo junto, tá certo? Obrigado por mais um momento com vocês, mais uma resolução da prova da UEMA com você, que eu posso te ajudar sempre mais vezes, e vamos juntos nessa caminhada, beleza? Para você, abraço do professor Brandon, e até breve, talvez? Não, acho que não. Valeu, se cuida. Abraço.